Agora nós vamos falar sobre subtabelas. Até então, na tabela de valores, nós estamos falando de apenas uma tabela virtual, que é a tabela de entrevistas, né? Quando a gente vem na tabela de valores, nós estamos filtrando para mostrar a tabela de ID-1, que é a tabela raiz do nosso módulo, que representa as entrevistas realizadas. No entanto, digamos que agora em uma entrevista, nós também queremos obter o nome dos filhos do entrevistado e a idade de cada um dos filhos. Então, nós precisamos de criar uma tabela virtual de filhos. E essa tabela virtual é um item, para vocês criarem, é só criar um item clicando nessa caixinha ou digitando Ctrl Shift 9, que insere um item que não salva no banco de dados. Quando a gente insere esse item, vamos nas propriedades Ctrl Shift P, padrão. Olha só, ele não aponta para nenhum campo do banco de dados, nenhuma value call. Ele é um item que vai representar uma tabela. Então, a gente tem que aqui escolher que o tipo desse item é um Items Container Master. Toda vez que vocês virem Items Container Master, traduzam na cabeça que essa é uma tabela relacionada à tabela aonde ela está inserida. Nesse caso, é uma tabela filho da tabela de entrevistados, né? Então, aqui seria a tabela de filhos. Filhos do entrevistado. Do entrevistado. E dentro dessa tabela, agora nós vamos criar as colunas dessa tabela. Então, nós temos o nome do filho e a idade do filho. Então, são colunas tradicionais, são itens tradicionais. A gente vai adicionar aqui para o nome do filho um Ctrl Shift 2, né, uma coluna que salva num campo string. Então, vamos adicionar. É uma text box, nome do filho, salva na coluna str5. E vamos botar um campo do tipo inteiro, que é aqui Ctrl Shift 3, né, um campo que salva, para a gente guardar a idade do filho ou filha, né? Vamos botar nome do filho ou da filha, idade do filho ou filha. Vamos salvar aqui. Notem que ele pegou o próximo inteiro disponível, que é o int3. O int1 está sendo usado aqui em cima, o int2 está sendo usado aqui pelo componente GPS, ele pegou o int3, mas a gente pode usar o int1, a gente pode reutilizar o int1, porque eu estou falando de outra tabela, né? Eu não estou falando da tabela raiz. E eu não preciso de usar o str5, eu posso reutilizar o str1, porque eu estou falando de outra tabela, a tabela de filhos do entrevistado. Então, se eu publicar esse módulo do jeito que está, o que a gente vai ver na tela de cadastro? Vamos editar novamente das entrevistas existentes. Editar a entrevista do Francisco. Se eu rolar a tela para baixo, nós vamos ver que apareceu um componente que me permite inserir um ou mais itens. Nesse caso, um ou mais filhos. Então, se eu adicionar o primeiro filho, nome do filho, Isabela, idade, 18. Vamos voltar para trás com essa setinha azul. Então, aqui nós temos um item, que é o filho 1. E vamos adicionar um segundo filho. Nome do filho, Liz, idade, 17. Pressionar a seta azul, eu volto para o nível anterior. Tenho 2 filhos do entrevistado Francisco. Então, vamos salvar aqui. Salvo com sucesso. O que será que aconteceu no banco de dados? Vamos dar uma olhada no banco de dados. Então, aqui, essa consulta que nós fizemos não muda. Se a gente rodar essa consulta, vocês verão que continuam tendo os 3 cadastros, 745, 746, 747, porque a gente está filtrando pela tabela de ID-1, que é a tabela raiz, tabela de entrevistas. A tabela que nós acabamos de criar foi a tabela... Qual é o ID dessa tabela? É justamente o ID do item, 110. O ID do item que foi obtido aqui é o ID da tabela no banco de dados. Então, no banco de dados, na tabela de valores, existe... Vamos consultar aqui. Deixa eu fazer uma nova consulta para ficar menos confuso. Vamos aqui embaixo, sem fazer join. Select v.asterisco from tabela de valores, onde o container é igual a 110, que são os filhos do entrevistado. Se eu rodar essa consulta, vão aparecer 2 registros. Nós temos a filha Isabela e a filha Liz, que na certa estão nas colunas string mais adiante, né? Aqui na tabela. Int é a idade, né? Uma tem 18, a outra tem 17 anos. E string, mais adiante, é o nome, Isabela e Liz. Então, para a gente poder
fazer essa consulta no banco de dados, nós temos que fazer, de alguma forma, join dessa tabela virtual, é a tabela 110, com essa tabela virtual, que é a tabela -1. Né? Temos que fazer join entre as duas tabelas. A forma de fazer esse join é através, em vez de chamar de values, aqui nós vamos prefixar como vFilhos, on, mesmo código contrato, mesmo slot, né? Mesmo código cadastro, a parent, essa coluna que está aqui mais à esquerda, parent ID de filhos, tem que corresponder a v.id, tem que estar dentro do mesmo cadastro. E a vFilhos.parent container item ID igual a 110, que é a tabela de filhos. Então vamos colocar isso aqui de uma forma mais fácil de ler, né? A gente pode agora apagar essa tabela de cá. A gente sabe que a 110 é a filhos do entrevistado. E podemos adicionar colunas da vFilhos. vFilhos.str1 é nome do filho. E a vFilhos.int1 é idade do filho. O que a gente vai ter aqui nessa consulta? Não mais 3 linhas, e sim 4. Por quê? Por que o Francisco aparece 2 vezes? Ou seja, por que o cadastro 745 aparece 2 vezes? Porque tem 2 filhos relacionados a esse cadastro, né? Se a gente andar mais adiante, mais para a direita, a gente vai ver que os filhos são Isabela, 18 anos, e Liz, 17 anos. Vejam bem, isso é muito importante porque no relatório, toda vez que há um container como esse, que tem filhos do entrevistado, se a gente escolher o campo nome do filho e idade do filho no relatório, necessariamente aquele join que nós mostramos do banco de dados vai ser feito e isso vai gerar uma multiplicação de registros. Então vamos ver isso aqui na prática. Vamos no relatório analítico de entrevistas. Por enquanto tem o Francisco, o José e a Maria. Só tem 3 registros aparecendo. Deixa eu tirar a profissão do entrevistado e os esportes praticados só para limpar. E essa latitude só para limpar a nossa visão. Vamos lá. Esportes praticados sai. Profissão sai. E a foto e a latitude da entrevista. Pronto. Está mais simples a visualização. Vamos tirar a foto do entrevistado também. Agora eu quero ver as filhas do Francisco. Então eu vou adicionar uma coluna com o nome do filho. Nome do filho. Olha o que vai acontecer, gente. O registro 745 aparece 2 vezes. Porque o Francisco tem 2 filhas, tem a Isabela e tem a Liz. Portanto, o registro 745 aparece 2 vezes. É necessário tomar muito cuidado ao montar o relatório, porque para os clientes isso pode gerar uma certa confusão, quando existe esse conceito de container dentro de um mesmo cadastro, né? Um cadastro que tem múltiplos containers. Outra coisa que nós vamos fazer aqui é acessar as propriedades específicas do container para a gente dar um nome a ele. Então, vamos Ctrl+Shift+P. Tem essa propriedade chamada Item Name Mask. Se quiserem consultar o manual, é só clicar no i, que ele tem um manualzinho aqui para explicar para a gente como é que funciona. Mas o que isso representa? É a máscara que vai ser usada para nomear esse item visualmente. Então, eu quero que apareça @itemNumber, um tracinho, e o valor do item 120, que é o nome do filho. Se eu fizer isso e publicar, e editar o cadastro do Francisco, vocês vão ver que aqui dentro temos 2 filhos, 1-Isabela, 2-Liz. O que é isso aqui? Item number é o número do item, traço, que nós colocamos explicitamente, e 120 é nome do filho. Então, nós estamos controlando como esses itens aparecem aqui na tela de cadastro, né?